Oi pessoal, tudo bom? Eliane da Oficina de Ideias. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer essa peça, que esse efeito aqui parece um jateado com cor, tá? Eu postei essa peça no Face e no Instagram e todo mundo queria saber como é que faz, então hoje eu tô aqui para mostrar para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, o material que a gente vai precisar: um potinho qualquer para misturar o produto com a tinta. Esse produto aqui chamado jateado, tá? Ele tem de várias marcas no mercado, tá? Eu comprei o clarinho, o branco, para poder misturar. A tinta, vou usar essa tinta acrílica, que o nome dela é Verde Alecrim, da Acrylex. Um vidro, tá? Que tem que estar limpinho, vocês têm que lavar ele bem, passar álcool para tirar todas as marquinhas de cola e graxa de dedo, para ele estar bem limpinho pra gente usar. E uma buchinha de espuma, tá? Que eu costumo fazer com um pedacinho de espuma amarrado embaixo e fica aqui uma bonequinha. A gente não vai usar pincel nesse ponto. Então eu vou pegar o produto aqui, tá? Vou botar um pouquinho da tinta, misturar. Como esse produto ele tende a ficar transparente, ele não vai alterar a cor da tinta, portanto, se a tinta for verde, rosa, ela vai ficar do tom dela, tá? Ele não vai misturar como se ele fosse branco, porque esse produto fica transparente depois de seco. Então aqui a gente tem a misturinha, tá? E a gente vai usar a buchinha para passar no vidro. Vamos molhar a buchinha, dar uma torcidinha. Bom, eu não uso pincel porque já fiz a experiência de usar com pincel e não gostei do efeito, fica muito riscado. Então eu vou pegar o produto, vou tirar o excesso aqui na borda e vou esponjar a peça. E eu vou fazer isso. Esse produto tem um cheirinho um pouquinho mais forte, apesar de ele ser a base d'água, ele tem um cheirinho um pouquinho mais forte que as tintas. Então, se alguém tiver algum problema, use ele em ambiente arejado. Quando se usa esse produto jateado, não é necessário usar o primer, ele vai direto na peça, ou seja, ele vai fazer o efeito do primer. Inclusive tem um primer dessa mesma marca que serve também como jateado se for usado com esponja. Então, eu passo aqui na peça toda, daí vou ter que aguardar a secagem. O ideal é que eu não acelere muito com o secador e depois eu posso vir com outra mão por cima dessa, se eu achar que o efeito ficou muito clarinho e eu quiser que ele fique um pouquinho mais forte. Então agora eu vou deixar secar e volto daqui um pouco pra gente continuar o trabalho. Tá sequinho a primeira camada aqui, agora a gente vai passar mais uma vez. Ele é um verdinho tão clarinho que, dependendo de como a gente olha, parece amarelo, amarelinho. Não esqueçam de pintar o fundo. Da mesma forma, depois que secar, vou passar mais uma mãozinha para ficar igual a parte da frente, que tem duas. Aqui em cima, como a gente vai botar decoração, dá para chegar mais próximo aqui do gargalo. Então vamos lá, deixar secar e voltamos daqui a um pouquinho. Bom, então agora a peça já ficou seca, tá? A pintura ficou como a gente queria, um aspecto de jateado.
tá? No tom que eu escolhi. Passei 2 mãos para ficar desse jeito aqui, tá? Uma boa cobertura, como eu falei pra vocês, daí não precisa usar primer, ele faz a função de primer. Agora a gente vai decorar essa peça. Vamos escolher um lado para ficar na frente. Vamos colocar aqui uma fita no gargalo. Se eu for usar essa peça sem tampa, daí eu vou colocar a fita. Se eu for usar com tampa, eu tenho que deixar a parte da rosca livre ali para poder usar, tá? Vou colocar um pouquinho de cola de silicone. Aqui. Agora eu vou usar essa palha aqui, que a gente chama de palha da costa. Pra fazer mais uma decorada aqui. Ver se dá pra dar mais uma voltinha, isso aqui. Dá um nó e outro nó. Mais um pingo de cola de silicone. E aí, eu vou colocar uma florzinha daquelas de filtro de café. Aproveitando, quem não viu o vídeo, vou deixar aqui em cima, no card, o link do vídeo, tá? Uma florzinha que eu escolhi num tom marrom pra combinar com a fita também. Vou puxar ela um pouquinho aqui. Assim. A fita aqui. Se vocês quiserem decorar mais, aí fica a critério de cada um. Só pra gente ter uma ideia de outras coisas que a gente pode trabalhar com essa técnica do jateado colorido, eu fiz uma garrafinha aqui com a mesma técnica, usei uma outra cor de tinta, era uma garrafinha branquinha. Então eu fiz, só que aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz um degradê. Como é que eu fiz esse degradê? Eu usei a mistura com a tinta em toda a garrafa, dei 2 demãos do esponjado. Depois eu botei um pouquinho mais de tinta para ela ficar um pouquinho mais intensa na cor azul e esponjei a parte de baixo. Só a parte de baixo, aí fica bem suave o degradê, ó. E aí eu quis decorar ela com um tema mais rústico. O que que eu fiz? Coloquei a palha da costa aqui no gargalo, 2 flores, essas aqui de filtro de café, elas não tem tinta, elas estão quase no tom do café queimado aqui. E a fitinha de baixo, né? Eu normalmente compro as minhas fitas clarinhas e tinjo elas ou com tinta. Essa aqui até deixei de molho no chá preto para ela ficar com esse tom envelhecido. E aí essa garrafinha ficou assim, tá? Então aqui tem a garrafinha e o vidrinho, tá? Dá pra gente ver quanta coisa que a gente pode fazer hoje com esses materiais que sobram na casa da gente, que a gente pode aproveitar pra deixar bem bonito. Gostaram do vídeo? É simples, era uma técnica simples, mas a gente decorando fica bem diferente. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês e pedir pra vocês, se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Deem um like no nosso vídeo, que é importante para o crescimento do nosso canal. E voltem sempre para saber das novidades, tá bom? Até a próxima!